Hoje em dia, qualquer coisa que apareça assim como nesse vídeo é atribuído a algum glitch no, na Matrix. Essa é a linguagem contemporânea. Agora, é interessante que, conquanto algumas dessas coisas que você verifique com acurácia, com calma, mostrem que foram trucagens, invenções, há outras que estão para além da trucagem, que especialistas examinam minuciosamente e não conseguem encontrar nenhum tipo de truque, de ludíbrio, de engano, de disfarce tecnológico ou digital para encobrir o que eles estavam de fato operando como uma produção ficcional na intenção de impressionar pessoas. Agora, o Velho Testamento na Bíblia tem uma quantidade grande de ocorrências ou de afirmações acerca de ocorrências de gente que simplesmente desaparecia, como era o caso de Elias, quando demandado por Acabe para que fosse a Samaria e não fugisse e levasse ou dissesse qual era a palavra que ele tinha, uma das coisas que se diz acerca dele é um perigo a gente levar algum recado teu para quem quer que seja, porque tu desapareces. O Espírito do Senhor te arrebata e tu somes. Isso sobre Elias. Depois tem a ida dele num aparato de fogo aos olhos de Eliseu e dos discípulos dos profetas. Ele é abduzido num aparato e levado para outra dimensão, sobre a qual não se entra em detalhes. Você vê a mesma coisa acontecendo no profeta Ezequiel, no capítulo 8, quando ele descreve, não só naquele capítulo, mas em vários outros, arrebatamentos, onde ele foi transportado para lugares distantes e viu realidades que ninguém poderia ver, a menos que fosse levado com essa consciência de perceber as coisas que estavam acontecendo em outra geografia, em outro lugar ambientado, bem distante do lugar original onde o profeta estava. A gente vê a mesma coisa em várias outras ocorrências, é abundante no Antigo Testamento, tanto quanto você encontra também no Novo, no livro de Atos dos Apóstolos. Como, por exemplo, Filipe, que depois de batizar o eunuco, lá naquele ribeiro entre Jerusalém e Gaza, é arrebatado, é trasladado, é abduzido. Use a palavra que você queira, dá no mesmo. É tudo só uma questão semântica. E levado, ele aparece em Asdod, que no texto de Atos está transliterado como Azoto, mas era a cidade de Asdod, cidade dos filisteus, que está presente até os dias de hoje lá no litoral daquela região onde os filisteus moravam. Pois bem, isso está presente para todo lado, não é coisa de hoje. O que nós temos hoje é uma quantidade enorme de câmeras filmando fenômenos, alguns explicáveis, outros inexplicáveis, mas a fenomenologia por trás do que hoje algumas dessas câmeras de segurança captam é antiquíssimo, sempre esteve presente na história da humanidade. Se você for ler as literaturas e os textos indianos, você vai ver a mesma coisa sendo reportada, a mesma coisa em toda e qualquer outra cultura e grande civilização planetária, cheios disso. Entre os xamãs das tribos indígenas, ocorrências da mesma natureza são verificadas. Ou seja, existe
uma liberdade que transcende o espaço-tempo para que fenômenos penetrem dentro dessa ambiência. A isso a Bíblia chama de arrebatamento, trasladamento, ou ser tomado por Deus, ou pelo Espírito de Deus, isso na linguagem bíblica. Nas linguagens de outros grupos, apenas existe a descrição fenomenológica, e isso como sendo também um desenvolvimento de determinadas mentes profundamente meditativas que se conectam quase como numa fenomenologia quântica, num liame quântico, e se transportam para outros ambientes e dimensões. Nós estamos, do ponto de vista científico, apenas engatinhando nessa área, mas daqui a mais uns 10 anos haverá muitos avanços a respeito disso. Enquanto isso, a gente só observa, aprende a observar, sem se precipitar no interpretar, que queira logo, vou usar uma palavra bem forte, ejacular opiniões que não passam de produções do masturbatório mental e ficcional de uma quantidade enorme de pessoas que não conseguem não opinar sobre tudo de modo peremptório, decisivo e final. E esse é o tipo do assunto que, não tendo um testemunho do Evangelho a respeito, eu examino como fenômeno. Eu não nego e nem afirmo. A fenomenologia é constatável em outros lugares, em outros momentos da história humana. É assim que se tem que olhar.